Obrigado. Estão conseguindo me Moisés, escutar? então, tudo, você está aqui conosco, né? Não estou te vendo. Tô sim, câmera aberta, tudo. Maravilha. Então vamos para a apresentação do Evetol. Lembrando então aqueles que quiserem fazer pergunta, basta levantar a mão, tá? E aí a gente dá os 5 minutos ou até mais, se for possível, para o debate em torno das iniciativas. Moisés, está contigo. Ok. Conseguem ver minha apresentação? Sim, conseguimos. Sim. Ok. Perfeito. Começar. Primeiramente, boa noite, eu sou Moisés, profeta, né, da 25. Atualmente eu sou presidente da Evetol. Eu vou começar a apresentação falando sobre as atividades que a gente realizou nesse primeiro semestre. Começando falando sobre os treinamentos. Tradicionalmente, a gente tem o treinamento dos dois times, o time de voo horizontal e o time de drones. A gente fez esses treinamentos e, além disso, a gente adicionou mais um treinamento, que foi o treinamento de controle. Para o treinamento de voo horizontal, além de eles aprenderem todas as técnicas, softwares de modelagem 3D que os novos membros precisam para participar da iniciativa, a gente foi além e a gente fez... Eles desenvolveram uma peça que vai ser utilizada pelo time, que no caso é o nariz da nossa aeronave, que a gente tinha para substituir, e eles conseguiram desenvolver durante o treinamento, e agora a gente está no processo de manufatura dela. Além disso, o treinamento de controle, eu acho que foi um sucesso dessa vez. Foi um treinamento novo e foi um treinamento bem na massa, então ali a gente ensinou alguns tópicos, algumas matérias, né, alguns conteúdos, e eles puderam implementar um controlador ali usando um Arduino, fizeram um controlador para uma bancada com um grau de liberdade. E eu acho que foi um sucesso porque ajudou bastante no engajamento. Os membros novos já começaram a fazer um projetinho já desde o começo. Eu acho que isso ajudou a engajar bastante o pessoal. Sobre a adesão, teve grande participação nos 3 treinamentos. Inclusive, teve mais de uma pessoa, se não me engano, foram umas 4, que participaram dos 3 treinamentos, né? Que agora estão atuando nos 2 times. E, além disso, falar sobre as evasões que sempre ocorrem nas iniciativas técnicas e, geralmente, ocorrem no período de treinamento. E foi assim com a gente. As evasões que aconteceram esse ano aconteceram no período de treinamento. Sobre as atividades realizadas, aqui a gente tem o gráfico gigante, a gente tinha o nosso planejamento e, como vocês podem ver, houve um atraso em algumas atividades. Então, a gente tinha algumas atividades que a gente tinha planejado realizar até o fim do primeiro semestre, que são ali os ensaios em voo, e que a gente acabou não realizando. É isso porque as atividades anteriores foram atrasadas, devido principalmente ao atraso no treinamento. Então, anteriormente a gente tinha alguma ideia de cronograma, de como ia ser o treinamento durou 2 semanas a mais, em consequência, as atividades atrasaram 2 semanas. Ali que vocês podem ver, pós-férias, agora a gente já começou e já tem um planejamento de quando que as novas atividades vão acontecer. Quando as atividades antigas, qual que é a nova data delas acontecerem. Falando um pouquinho mais sobre o engajamento durante esse ano, primeiramente, fazer uma autoavaliação nossa, a gente acredita que o engajamento está bom, está inclusive melhor do que o esperado. Vou exemplificar, por exemplo, na 8ª semana, geralmente a iniciativa dá uma acalmada para o pessoal poder estudar para as provas, né? O ITA cobra bastante, e vieram algumas pessoas pedindo, vai ter reunião essa semana, a gente falou, depende da disponibilidade do pessoal, e bastante gente topou, a gente fez reuniões em 8ª semana. Além disso, durante as férias, teve gente me procurando os diretores, pedindo dicas de como fazer a tarefa, tal tarefa, fazer aquilo, isso na parte do time de drones, que é programação, né? Então, a gente percebe que os novos membros, eles estão bem engajados esse ano. Em números, a gente pode exemplificar aqui, a gente teve uma evasão de 5 pessoas, das 14 pessoas que entraram. Além disso, a gente, falando sobre o número de integrantes da iniciativa,
A gente já está com o PS de mediano aberto agora e já 4 pessoas se inscreveram para participar do eVTOL. E essas, como eu disse, essas evasões, elas ocorreram durante o treinamento. Além disso, como que está sendo a execução das tarefas pelos integrantes. Nos 2 times, a gente vê que a qualidade tem melhorado bastante, sempre atendendo ao esperado. Então, na parte por exemplo, na parte de fazer a peça da aeronave, eles fizeram uma boa peça, que o diretor ali julgou que foi feito um bom trabalho. E mesmo com o aumento da dificuldade, as execuções da tarefa aparenta ser prazerosa para os nossos membros. Ali no time de drones, que quando o pessoal está tendo treinamento, aprende C++, aprende Python, quando entra, às vezes na iniciativa, porque já tem alguns códigos prontos, e aí eles geralmente encontram uma barreira, encontram uma dificuldade, né? Aumenta essa dificuldade, mas eles se mostraram bem, eles se mostraram bons, se adaptaram bem e já estão conseguindo produzir. Isso, falando nisso, sobre o aprendizado crítico, a gente tem esse valor aqui dentro da nossa iniciativa, que a gente incentiva, desde da pessoa que está em 1 ano na iniciativa até quem está 4 anos, tomar decisões e participar ativamente das escolhas que a gente faz no projeto. Então, isso pode ser visto quando a gente incentivou no treinamento eles desenvolverem a peça do nariz, e também, por exemplo, no time de drones, quando alguns integrantes ali ajudaram também na escolha de um framework ali que a gente vai começar a utilizar agora para manipular o drone. Ok. Fazendo aqui, vamos pontuar sobre o nosso orçamento, sobre o que a gente planejou e o que a gente realizou. Em maio, ali, a gente acabou não fazendo as contas que a gente quis. A gente comprou algumas baterias em junho, em julho agora a gente também comprou essas baterias. Vocês podem ver em verde, quando a gente gastou menos que o planejado, vermelho é quando a gente gastou mais que o planejado. E amarelo é o que a gente replanejou. Então, em junho, a gente gastou só com baterias para o drone. Em julho, a gente já fez o pedido por algumas baterias para o eVTOL em si, que são baterias mais potentes, por isso são um valor mais alto ali. São baterias mais potentes para aguentar a nossa aeronave, que está um pouco pesada. E a gente orçou agora para agosto, a gente fez umas mudanças, que a gente vai precisar comprar algumas peças, algumas baterias também para ter redundância, porque em outubro a gente vai participar da competição, então é bom a gente ter sobra de peças para caso na competição alguma seja defeituosa, a gente possa rapidamente trocar e participar ali da competição. Não perca a viagem por uma peça defeituosa, porque a gente por não ter nada que possa substituir. Ok. E também eu vou falar sobre os principais avanços, focando a mais agora no time de drones. Quais foram os nossos principais avanços nesse semestre? Falar sobre alguns contatos que a gente estabeleceu no ITA. Então, a gente restabeleceu um contato com o professor do departamento de mecânica, que é o Davi Santos. O eVTOL já teve o contato com esse professor em 2019, pelo que eu soube. Eles tiveram esse contato, veio a pandemia e o contato foi perdido. Então, esse ano, o ex-presidente, ele descobriu, me contou, aí a gente foi lá, vamos conversar com ele, porque, beleza, perdemos o contato, mas vamos atrás, né, para poder restabelecer esse contato, para poder conseguir os benefícios de um contato com o professor que já tinha um conhecimento desse projeto. Conversei com o professor é muito solícito, ele se dispôs a ajudar a nossa iniciativa, tanto em dando alguns conselhos, uns auxílios, né? Mas aqui eu quero pontuar, ele cedeu, ele ofereceu o espaço, tem um espaço no departamento de mecânica, que é um laboratório de robótica aérea. Então ali ele cedeu, ele permitiu que a gente use aquele espaço para realizar alguns testes de voo. Então é um laboratório que ele tem algumas câmeras lá para ajudar o posicionamento do drone e para que assim a gente possa conseguir voar o nosso drone de forma segura. Então ele ofereceu esse espaço, ele também ofereceu alguns drones que tem lá para a gente, se a gente quiser fazer alguns testes, a gente usa os drones lá. E além disso,
ele também possui muita experiência na área, ele orienta trabalhos de mestrado, orienta iniciações científicas, já orientou nessa área de drones, de robótica aérea, e toda essa experiência a gente está aproveitando para fazer algumas decisões do nosso projeto. Então, como o eVTOL a gente não é tão bem estruturado, porque a gente às vezes tem dificuldade de saber por que caminho seguir, qual solução é válida, quais são os melhores procedimentos para algum desafio. E aqui o professor Davi, por já ter visto algumas experiências parecidas, ele consegue orientar bem a gente, e a gente percebeu que essas orientações ajudam a gente a progredir de uma forma legal, de uma forma interessante. Moisés, você tem mais 5 minutos, tá? Ok. Vou falar da principal sugestão que a gente está acatando no momento e que eu acho que vai fazer um diferencial muito grande na nossa iniciativa, que é fazer um simulador. Antes eu vou só descrever um pouquinho o simulador. O nome do simulador é Gaziva, é um simulador aberto, de código aberto, então um simulador gratuito. Ele é muito utilizado para robótica, tanto robótica de carros, braços robóticos, e também, no nosso caso, de drones e eVTOL. Ele oferece a facilidade de ele ser integrado com o ROS2, que é um framework que a gente vai usar ali, e é usado bastante na robótica, e o PX4, ele consegue simular a controladora de voo que vai no nosso drone e orienta o nosso drone a voar, ir para o lado, a aumentar a potência, coisas do tipo. Isso daí foi uma sugestão do professor Davi, como eu pontuei, e eu vou falar os benefícios da gente estar usando esse simulador. No caso, a gente tem benefícios de segurança e economia. Na parte de segurança, a gente pode testar os códigos, alguns códigos experimentais, sem grandes riscos. Então, a gente tem um código, uma solução ali, alguma solução que a gente quer testar rapidamente, e a gente, às vezes, essa solução pode ser ruim, e se a gente voasse diretamente no drone, o drone poderia ir para cima de alguém, ou como já alguma vez foi quase um poste de luz, e a gente pode fazer toda essa simulação antes para ver se tem alguma coisa muito discrepante para depois a gente levar o drone para voar realmente. Além disso, a gente tem a economia de componentes, né? Se for um caso do drone cair porque o nosso código está ruim ou tem algum erro no código, a gente poderia quebrar alguma peça, e nesse caso, se a gente detecta esse problema antes na simulação, não existe defeito nenhum nas peças. Além disso, o simulador oferece agilidade na produção dos códigos. Então, a gente, como diz, a gente pode lançar alguns testes experimentais. Eu quero fazer um teste rapidinho de um comportamento ali, e a gente consegue fazer esse teste com apenas uma linha de código. Assim, a gente roda o simulador bem rapidinho, o que precisa ser modificado. Além disso, a gente pode usar a mesma estrutura no simulador e no drone. Então, o código que roda e controla o drone na simulação, ele também consegue rodar e controlar o nosso drone real. Inclusive, a gente foi sugestão do professor, porque ele facilita muito, porque a gente não precisa ficar adaptando o código. Então, a gente consegue, inclusive, compilar o código e só mover os executáveis para o nosso computador de bordo. Além disso, esse simulador, né, usado principalmente para o time de drones, mas ele existe uma extensão para o projeto do voo horizontal, porque o Gazebo ele também suporta modelos de eVTOL. Então, por exemplo, quando a gente for testar a transição entre o voo, a transição do voo vertical para o voo horizontal do nosso eVTOL, a gente descobriu que na PX4 ele tem um modelo de eVTOL, e a gente queria descobrir como que a gente faz essa transição usando o controle remoto, por exemplo. A gente consegue testar no simulador antes para aprender como que faz, tudo certinho, para depois a gente fazer o teste real. Então, esses testes, eles podem nos familiarizar, usar a PX4 para eVTOL, que atualmente a gente está mais acostumado a usar a PX4 só para o drone. Aqui tem uma imagem do simulador. Vocês podem ver, essa daqui é uma simulação da arena da competição. Então, no dia lá, em outubro, a competição tem essas bases que vocês podem ver, azul com amarelo, e aqui a gente lançou no simulador, com o nosso drone pousado ali,
Então, a gente faz a simulação a simulação da arena da competição, tudo certinho, para depois testar. Então, era só isso que eu tinha a falar. Obrigado a todos pela atenção. Moisés, parabéns, viu? É notável realmente o desenvolvimento e o progresso da iniciativa Evitol. Então, ficamos muito felizes com o progresso de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, antes de passar para os demais, sobre a competição, porque a competição ela permite a própria iniciativa ela ter objetivos mais tangíveis, né? Muitas vezes ela se estabelece dentro de requerimentos bem definidos. Isso para um projeto técnico, um projeto de engenharia, ela é muito, a meu ver, ela é muito favorável nesse sentido, para definir claramente marcos, objetivos, prazos e tudo, além de orçamento. E a outra coisa também que eu ia sugerir, vocês tendo interesse a visitar essa nova linha de negócios da Embraer aí, de drones e veículos verticais, tá? A gente está à disposição para a gente conversar, para ajudar vocês nisso, tá? Mas fala um pouquinho sobre a competição para a gente. Ok. A competição, ela é da competição brasileira de robótica, a mesma competição que esse dia que a Ethan Droids participa, faz alguns anos. Ela tem uma categoria para robôs aéreos, que eles chamam, né? Robôs voadores, que no caso são os drones. É uma competição que a gente precisa, são 4 fases, e todas as fases envolvem a gente ter um drone que é autônomo. É um drone que vai executar algumas tarefas, como tarefa de mapeamento, tarefa de controle de estoque ou tarefa de transporte de pacotes. São todas tarefas que têm que ser realizadas autonomamente pelo drone, sem contato nenhum com o humano e sem contato nenhum com uma plataforma externa. Por exemplo, não posso conectar com o meu notebook. Então, tudo tem que ser conectado diretamente no drone, um computador de bordo, e a tarefa tem que ser realizada. Vai acontecer de 7 a 12 de outubro, vai ser lá em Salvador, e a gente vai participar pela primeira vez presencial esse ano. Muito bom. Vou passar aqui pela ordem, primeiro Rossi, tá? Seguida Tati. Rossi está mudo. Moisés, parabéns aí pela apresentação e pela evolução que a gente acompanha do Evertol já desde o ano retrasado. A UITA participa de 3 das 6 modalidades que a SAI propõe como competições. Vai entrar na 4ª agora, que é o H2 Challenge, provavelmente o ano que vem. Nós estamos se montando a equipe agora e já conseguimos inscrição para receber as células da Ballard dos Estados Unidos, embora o grupo não esteja formado ainda. A SAI tem uma competição na categoria drone. Eu não conheço as regras. Vocês já chegaram a ler as regras da competição de drone da SAI? Não, a gente nunca leu. Até hoje, atualmente, o foco da nossa iniciativa está sendo na competição da CBR mesmo, mas novas competições podem ser foco do ano que vem, por exemplo. Tá. É bastante fácil chegar lá, se entrar no site da SAI. A SAI tem um canal que chama-se alguma coisa educacional, é um nome educacional. E lá dentro é uma das 6 modalidades, onde o ITA já compete em 4, tem 3, está entrando na 4ª agora. Obrigado, é só isso. Obrigado, Rossi. Agora sim, agora uma flor aqui nesse deserto, né, Tati? Bem-vinda. Tati, qual é a sua turma mesmo? Qual é a sua turma, Tati? 05. 05, bem-vinda. Por favor, faz a pergunta aí. Moisés, parabéns pela apresentação e pela iniciativa ter progredido bastante, pelo que eu vi. Eu não conhecia, então estou duplamente feliz por também conhecer uma coisa nova, né? Eu queria mais saber, isso não é uma pergunta somente para você, provavelmente é também para as outras iniciativas. Se vocês tentam utilizar de sinergia em coisas que vocês têm em comum. Por exemplo, você falou algumas ferramentas de robótica, se vocês tentam, se há algum tipo de reunião entre as diretorias para ver, por exemplo, necessidades em comum que talvez os diferentes times tenham.
Na rede, por exemplo, de supply chain, de repente se vocês podem comprar coisas juntas, e há algum tipo de integração no planejamento das diversas equipes. Então, sobre essa integração entre equipes, entre iniciativas, eu sei que algumas iniciativas têm alguma parceria ou outra, por exemplo, fazer um treinamento em conjunto, eu sei que já aconteceu. Particularmente o eVTOL, ainda acho que não teve nada assim que a gente fez em conjunto com outras iniciativas. Já teve trocas de conhecimentos pontuais, assim, mas nada que é sistemático e foi elaborado para ser algo frequente e que possa acontecer durante os anos. Obrigada. Só não sei se seria uma sugestão válida para as diretorias, de repente, sabe, não toda semana, mas de repente uma vez, assim, no mês, alguma coisa, trocar pontos e ver se tem algum jeito de sinergia, de tirar vantagem da sabedoria um do outro, né? Que com certeza, cooperando vocês juntos podem chegar ainda mais longe. Era só isso, obrigada. Muito bom, só Moisés, lembrando aqui esse ponto que a Tati colocou, né? Nós, de certa forma, né, nós exercitamos isso no nosso workshop, né, de planejamento em 18 de março, né, desse ano. Vocês, inclusive, estiveram presentes, onde nós pudemos, né, também teve a participação do Fúvio, participação do Kleber, que está aqui conosco. Nós elaboramos um workshop de planejamento com foco específico, mas gestão de projetos em geral, onde todas as iniciativas, com cerca de 50 alunos, estiveram presentes. A gente pode fazer esse benchmark de boas práticas. Então, foi muito bom. O eVTOL também esteve presente conosco lá, né Moisés? Eu só queria complementar. Por exemplo, essa troca técnica, acho que nunca ocorreu muito pelo eVTOL, mas, por exemplo, a gente está tendo uma troca, tendo um apoio legal da Itandroids, porque a gente vai participar pela primeira vez da competição presencial, e a primeira vez vai ser longe, vai ser em Salvador. Então, ali o Marcos Máximo está ajudando bastante a gente, colaborando, passando dica, passando os bizus de como a gente consegue ir até lá. Muito bom. Moisés, parabéns de novo. Acho que a gente pode passar, então, para a próxima iniciativa. Obrigado.